Muito antes de Cabral avistar o litoral do Brasil, muito antes de Colombo lançar âncora no Caribe, e muito antes de o termo Novo Mundo sequer existir, as Américas já eram velhas conhecidas da humanidade. Povos, culturas e civilizações já tinham moldado esse território vasto e misterioso em um palco de diversidade impressionante. E se prepare, porque o que você vai descobrir agora desafia a ideia de que os europeus foram os verdadeiros desbravadores. Tudo começou há milhares de anos. Durante a última era do gelo, entre 20.000 e 15.000 anos atrás, um fenômeno transformou a geografia do planeta. Os mares estavam mais baixos, revelando uma ponte de terra e gelo que unia a Ásia ao Alasca, o Estreito de Bering. Foi por ali que os primeiros caçadores-coletores, em busca de alimento, cruzaram para um continente desconhecido. Famílias inteiras, acompanhadas de animais, enfrentaram o frio e os ventos congelantes sem imaginar que estavam prestes a dar origem a gerações inteiras de povos que marcariam a história das Américas. E aqui já temos o primeiro mistério. Por muito tempo acreditou-se que essa era a única rota de entrada. Mas novas descobertas arqueológicas indicam que talvez seres humanos tenham chegado ainda antes, navegando pela costa do Pacífico em canoas rudimentares. Ou seja, as Américas podem ter sido povoadas por diferentes rotas, em diferentes momentos. Uma hipótese ousada, que ainda hoje gera debates acalorados entre arqueólogos. Mas uma coisa é certa: depois que pisaram nesse continente, eles nunca mais saíram. Esses primeiros americanos se espalharam rapidamente. Uns foram para o norte gelado, onde aprenderam a caçar focas, baleias e caribus. Outros se aventuraram nas planícies, onde bisões corriam em bandos de milhares. Mais ao sul, povos aprenderam a domesticar plantas como o milho e a mandioca, criando as bases para civilizações complexas. Agora se prepare, porque os números impressionam. Quando os europeus chegaram, estima-se que entre 50 e 100 milhões de pessoas já viviam nas Américas. Milhões. Isso significa que o continente já era habitado por uma diversidade maior do que muitos impérios da época. Não era um mundo vazio esperando ser descoberto. Era um mundo cheio de vida, cultura e história. E essas culturas eram extraordinárias. Na América Central floresceu a civilização maia, que construiu cidades de pedra em plena selva. Seus templos se erguiam como montanhas artificiais alinhados com os astros. Eles criaram um calendário tão preciso que até hoje causa espanto. Seus matemáticos trabalhavam com o conceito de zero antes mesmo de muitos povos do Velho Mundo. E seus rituais? Prepare-se, porque eram tão fascinantes quanto assustadores. Mais tarde, surgiriam os astecas, que transformaram um lago em uma metrópole. Tenochtitlan, uma cidade com canais, mercados grandiosos e templos imensos, onde a religião e a guerra caminhavam lado a lado. Para os espanhóis que chegaram séculos depois, parecia impossível que algo tão avançado existisse fora da Europa. E nos Andes, reinavam os Incas, mestres da engenharia. Imagine estradas que se estendiam por milhares de quilômetros, ligando montanhas e vales. Imagine campos em terraços que desafiavam a geografia. E imagine construções como Machu Picchu, erguidas com pedras tão perfeitamente encaixadas que nem uma lâmina de faca passa entre elas. Como conseguiram? O mistério continua. Mas espere, porque não é só sobre essas grandes civilizações. No norte do continente, tribos nômades e seminômades criaram culturas riquíssimas, cada uma com suas tradições e lendas. Os iroqueses, por exemplo, formaram confederações políticas que influenciariam até mesmo a criação da democracia americana séculos depois. No extremo sul, povos como os Mapuches resistiram ferozmente à invasão espanhola, mostrando que as Américas também eram palco de resistência e coragem. E na imensidão da floresta amazônica, sociedades complexas floresciam muito antes do contato europeu. Pesquisas recentes revelam que a floresta não era apenas selva intocada, mas um ecossistema em parte moldado por mãos humanas. Povos indígenas criaram campos agrícolas, construíram aldeias e manipularam o solo, transformando-o em terra preta de índio, fértil até hoje. Mas aqui entra uma pergunta que pode virar tudo de cabeça para baixo.
Foram mesmo apenas os povos vindos pelo Estreito de Bering os primeiros a chegar às Américas? A resposta pode ser mais complexa. Por volta do ano 1000, muito antes de Colombo, os vikings atravessaram o Atlântico e chegaram ao que hoje é o Canadá. Leif Erikson, filho de Erik, o Vermelho, fundou um assentamento chamado Vinland. Restos arqueológicos encontrados em Lance Ouse Meadows confirmam que os nórdicos realmente estiveram lá. Não foi mito, não foi lenda. Eles chegaram. E há ainda teorias mais ousadas. Alguns estudiosos sugerem que navegadores africanos ou chineses podem ter alcançado o continente antes mesmo dos vikings. As evidências ainda são debatidas, mas a possibilidade mantém aceso um mistério fascinante. E se a história que conhecemos não passa de um pedaço da verdade? E agora se prepare, porque na próxima parte vamos mergulhar em detalhes ainda mais surpreendentes. As crenças espirituais desses povos, seus rituais, seus deuses e como suas culturas floresceram de formas que o mundo europeu jamais imaginou. E acredite, o que vem a seguir pode ser tão belo quanto assustador. Quando falamos das antigas civilizações das Américas, é impossível não entrar em um território que fascina e assusta ao mesmo tempo, suas crenças espirituais e seus rituais. Para esses povos, o mundo não era apenas físico, era também sagrado, conectado com forças invisíveis que regiam a vida e a morte. E prepare-se, porque agora a história fica ainda mais intensa. Entre os maias, cada fenômeno natural tinha um significado espiritual. O sol, a lua, os eclipses, as estrelas, tudo era interpretado como sinais dos deuses. Seus templos não eram apenas construções de pedra, eram portais para o divino. Imagine sacerdotes vestidos com roupas de penas coloridas, realizando cerimônias em plataformas que se erguiam acima da selva, enquanto multidões aguardavam em silêncio o contato com o sobrenatural. Mas não era só beleza e misticismo. Alguns rituais envolviam sacrifícios humanos. Para nós, pode parecer cruel, mas para eles era uma forma de manter o equilíbrio do cosmos. O sangue oferecido era, na visão deles, a energia vital que alimentava os deuses, e se isso já parece intenso, os astecas elevaram essas práticas a outro nível. Em Tenochtitlan, no imenso templo maior, milhares de pessoas podiam ser sacrificadas em um único festival. Sacerdotes com lâminas de obsidiana removiam o coração de prisioneiros de guerra, erguendo-o ao céu em oferenda. O choque para os espanhóis quando testemunharam isso foi tão grande que muitos acreditaram estar diante de demônios. Mas para os astecas era honra, era religiosidade, era garantir que o sol nascesse todos os dias. Enquanto isso, os incas tinham uma visão diferente. Para eles, os deuses estavam em cada montanha, em cada rio, em cada pedra. O deus Sol, Inti, era o protetor supremo. Eles também praticavam sacrifícios, mas com um simbolismo profundo. Crianças escolhidas eram oferecidas nas alturas dos Andes, em rituais que buscavam manter a harmonia com a natureza. Os corpos congelados dessas crianças, descobertos séculos depois, permanecem quase intactos, revelando o peso espiritual desses atos. Mas nem tudo girava em torno do sangue e da morte. A espiritualidade também se manifestava em mitologias ricas. Os povos nativos norte-americanos, por exemplo, transmitiam suas histórias oralmente. Para eles, os animais eram mais que criaturas. Eram espíritos, guias, professores. O corvo, o lobo, o urso, cada um carregava lições e símbolos que moldavam a cultura dessas sociedades. E no coração da Amazônia, tribos acreditavam em espíritos da floresta. Cada árvore, cada rio, cada animal tinha sua alma. Era uma visão de mundo em que o ser humano não dominava a natureza, mas fazia parte dela. Algo que hoje, em tempos de destruição ambiental, soa como uma sabedoria esquecida. Mas não se engane. As Américas não eram um paraíso de harmonia entre povos. Conflitos eram constantes. Guerras, alianças e rivalidades moldavam o destino dessas culturas. Povos conquistavam uns aos outros, escravizavam, expandiam territórios.
o poder e a fé caminhavam juntos, assim como na Europa e em qualquer outra parte do mundo. E agora entra um detalhe que muitos esquecem. Apesar das diferenças culturais, havia algo em comum entre quase todos esses povos: a capacidade de se adaptar e sobreviver. Do gelo do Ártico às selvas da Amazônia, eles criaram ferramentas, técnicas agrícolas, sistemas de caça e pesca que garantiram sua permanência por milhares de anos. Mas como você deve imaginar, esse mundo estava prestes a ser abalado. E não falo ainda da chegada de Colombo ou Cabral. Estou falando do primeiro grande choque, a chegada dos vikings. Por volta do ano 1000, Leif Erikson e seus companheiros atravessaram o Atlântico e alcançaram o Canadá. Construíram um assentamento, o Vinland, e tiveram contato com os povos que já viviam ali. O encontro não foi amigável. Conflitos surgiram, e os vikings, mesmo guerreiros temidos na Europa, não conseguiram se estabelecer por muito tempo. Ainda assim, deixaram uma marca. Foram os primeiros europeus conhecidos a pisar na América, 5 séculos antes de Colombo. E isso levanta uma questão intrigante. Se os vikings chegaram, por que não conquistaram o continente como os espanhóis fariam depois? A resposta pode estar na escala. Eram poucos, sem reforços, sem uma coroa financiando sua aventura. Enquanto os povos indígenas, organizados em sociedades próprias, eram numerosos e conheciam o território como ninguém. Mas agora é que a história fica mais sombria, porque o próximo encontro entre o velho mundo e o novo não seria breve, nem tímido. Seria brutal, devastador e irreversível. A chegada de Colombo em 1492 e de Cabral em 1500 marcaria o início de um choque de civilizações que mudaria o planeta para sempre. E na próxima parte você vai descobrir como esses mundos tão diferentes se encontraram, e como esse encontro, em vez de troca pacífica, se transformou em tragédia para milhões de pessoas. O que vem a seguir não é apenas história, é uma ferida que ecoa até hoje. Chegamos ao momento em que 2 mundos colidiram, e diferente do que muitos pensam, não foi um encontro de curiosidade e aprendizado mútuo, foi um choque brutal, devastador e sangrento. Em 1492, Colombo desembarcou no Caribe acreditando ter alcançado a Ásia. O que ele realmente havia encontrado era um continente cheio de vida, cultura e história. Só que para os europeus, aquelas terras passaram a ser vistas como territórios sem dono, prontos para serem explorados. E se prepare, porque daqui em diante, a história que parecia grandiosa se transforma em uma das maiores tragédias da humanidade. Logo após os primeiros contatos, os indígenas foram confrontados não apenas com armas de ferro e pólvora, mas com algo invisível e mortal: as doenças. Varíola, sarampo, gripe, vírus e bactérias trazidos da Europa se espalharam como fogo em palha seca. Povos que nunca haviam tido contato com esses patógenos foram dizimados. Estima-se que em poucas décadas, até 90% da população indígena das Américas tenha morrido em consequência dessas epidemias. É difícil até imaginar. Um colapso humano de proporções apocalípticas. Mas não foi só isso. Os espanhóis, liderados por homens como Hernán Cortés e Francisco Pizarro, usaram a guerra, a violência e até alianças estratégicas para derrubar impérios inteiros. Os astecas, com toda a sua grandiosidade, foram derrotados em 1521. O Império Inca caiu em 1533. E essas quedas não significaram apenas conquistas militares. Foram o início de um processo sistemático de destruição cultural. Templos foram destruídos, línguas foram sufocadas, tradições foram apagadas. E no Brasil a história seguiu o mesmo caminho. Quando Cabral chegou em 1500, encontrou povos indígenas vivendo em equilíbrio com a terra. Mas logo, as relações iniciais de troca e curiosidade deram lugar à exploração. O pau-brasil foi a primeira riqueza a ser saqueada. Em seguida, vieram as tentativas de escravizar indígenas para trabalhar nas plantações e construções. A resistência foi intensa, mas a violência europeia, somada às doenças, deixou marcas profundas. E quando a escravidão indígena não bastou,
veio a importação em massa de africanos escravizados. O continente americano, antes lar de povos livres e diversos, se transformou em palco de uma engrenagem cruel de exploração. Mas atenção! Apesar de toda essa devastação, a história indígena não desapareceu. Povos resistiram. Alguns se adaptaram, outros lutaram até o fim. Há registros de comunidades que fugiram para o interior, de líderes que comandaram rebeliões, de vozes que nunca se calaram. Até hoje, os descendentes desses povos carregam memórias vivas, línguas preservadas e tradições transmitidas de geração em geração. E aqui está uma verdade que não podemos ignorar. As Américas nunca foram descobertas. Elas já eram habitadas, já eram ricas, já eram mundos inteiros antes da chegada dos europeus. O que aconteceu em 1492 e 1500 não foi um começo, mas uma ruptura. Uma ruptura que transformou para sempre não apenas as Américas, mas o planeta inteiro. E se essa história te impactou, lembre-se: a cada pedra encontrada em uma escavação, a cada mito preservado por uma aldeia, a cada ruína que ainda resiste ao tempo, nós somos lembrados de que o passado nunca esteve tão vivo.